aliança conosco. Amigo, dá uma olhada nessa história. Entenda uma coisa importante hoje comigo. A todo tempo, a toda hora, todos os dias, Satanás vai abordar você, vai abordar a sua vida para fazer uma aliança contigo. Quer você queira ou não, Satanás, todo tempo, vai te abordar com uma aliança. Sabe por quê? Porque ele já descobriu que você é uma pessoa cristã, você confia em Deus, então se ele bater de frente, você vai ter uma arma para se defender. Estamos estudando isso na lição da escola sabatina. Você vai saber se defender. Josué teve uma grande guerra. Sabe qual foi a grande guerra dele? Encarar os gigantes de Jericó, enfrentar uma batalha numa cidade extremamente fechada, muros altos, casas eram construídas nesse muro, o muro que defendia essa cidade, com homens que estavam acostumados à guerra, muito mais fortes do que o povo de Israel. Ele perdeu a guerra de Ai porque desobedeceu a Deus, mas logo depois foi lá e destruiu toda aquela terra. Josué era acostumado a grandes batalhas, mas sabe o que ele perdeu? Ele perdeu numa pequena, insignificante, quase óbvia cilada de Satanás. Qual que é a estratégia do inimigo? Bem, é simples. Você vai lendo o texto e vai descobrindo. Primeiro, a estratégia do inimigo quando vem fazer uma aliança contigo: fingimento, mentira, bajulação, meia verdade. Vai, dá uma olhada no texto, você vai descobrir tudo isso. Pressão, faça agora. Quando Josué se virou para conversar com o povo, aí vem a bajulação: não, nós conhecemos a sua fama, você destruiu Jericó. Desfoca Josué do povo, então vamos fazer uma aliança agora. Consegue perceber a estratégia do inimigo? Ele usa meia-verdades. É essa estratégia que ele usa para fazer ruir toda a estrutura, para fazer desabar a sua vida em pequenas coisas. Fui visitar uma irmã da minha igreja, uma igreja que eu fui pastor, e ela me contava isso: pastor, como Satanás trabalha. Na verdade, eu tenho uma vizinha, ela me contando, uma vizinha insuportável, aquela vizinha que, se eu puder, eu desvio o caminho, se eu puder, não me encontro. Quando ela vem na minha casa, não abre a porta, fica quietinha lá, quietinha. E um dia desses ela veio e eu estava com a porta aberta e não deu tempo de fechar. E aí eu peguei o meu filho de 5 anos, falei assim para ele: vai lá, diz que a mãe não está. E o menino, defendendo a mãe, foi lá na porta e ficou esperando a vizinha chegar. E a vizinha chegou: oi, tudo bem e tal, cadê sua mãe? Minha mãe não está. Onde é que ela foi? Ele virou para trás e falou: mãe, onde é que você foi? Porque essa parte não tinha sido bem combinada, né? E ela diz assim: pastor, mas eu saí com uma cara de pastel, sem graça, porque meu vizinho percebeu claramente. Mas sabe qual é o problema? O problema, pastor, é que algumas coisas nós achamos que não é exatamente, o fim justifica os meios. É uma meia verdade, ou é uma mentira completa, mas é assim, estamos acostumados a atender o telefone e dizer assim: ó, diga que eu não estou. Aliás, esse é um problema, até para a gente, pastor. Às vezes em Umuarama, e daqui, uma turma aqui de lá, às vezes em Umuarama eu trabalhava até meia-noite, chegava meia-noite em casa, aí que eu ia jantar. E aí depois você janta meia-noite, imagina, como líder de saúde, que coisa complicada, né? Janta meia-noite, aí você ia dormir 2 horas da manhã, que hora você acha que eu ia acordar no outro dia? 9 horas, olhão desse tamanho, parecia que tinha levado uma surra da esposa de sair de casa, né?
E nesse período você estava lá dormindo, o telefone tocava. E aí você meio prateando assim, pegando o telefone, alô, e tentando forçar uma voz assim de quem não está dormindo. Pastor, diz que o senhor está dormindo? Aí você diz assim, não, tranquilo. Em outras palavras, eu quero dizer para você que eu não estou dormindo sem ter que mentir isso para você. Então eu digo assim, não, tranquilo. Eu não te acordei? Mas tem que insistir na pergunta. Não. Meia verdade. E você acha que isso está certo? Agora, é uma coisa tão natural. Amigo, não importa se é uma meia verdade, isso é estratégia de Satanás em suas alianças. Ele que usa esse tipo de ferramenta, de recurso, fingimento, pressão, meia-verdade, bajulação, isso é coisa de aliança de Satanás. Foi essa a estratégia dos gibeonitas ao se aproximarem de Josué. Mas eu quero lhe dizer hoje, frente ao que eu estou vendo na Bíblia, que esse não foi o problema da derrota de Josué. Não foi. Sabe qual foi o problema da derrota de Josué? Versículo 14, dá uma olhada lá. Esse foi o problema de Josué. A estratégia, ok, ela engana mesmo. Mas o problema de Josué é o versículo 14 do capítulo 9, que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão. E agora vem a tragédia. Qual é a tragédia? Qual que é a tragédia? Não pediram conselho ao Senhor. O erro de Josué é o erro que eu e você cometemos quase sempre. Te pergunto, tudo que você faz, você pede a Deus a orientação? Tudo. Você tem o hábito de ir ao mercado e dobrar o seu joelho e falar: Senhor, estou indo ao mercado agora e eu quero que o Senhor me oriente aquilo que eu vou comprar. Você tem esse hábito? Sinceramente, eu também não tenho. Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo, porque essa é uma experiência até própria. Você que está casado, você orou antes de ter a relação sexual com a sua esposa, clamando a Deus que ele estivesse lá? Pastor, eu não consigo conceber a ideia de que Deus vai estar ali naquele momento. Eu fico até meio envergonhado. Mas você sabia que o Espírito, se é servo do Senhor, diz que um lar em harmonia, um leito sem mácula, é lugar onde os anjos habitam? Até na relação sexual do casal, lá naquele quarto, aonde se adora a Deus naquele momento, os anjos estão lá habitando, trazendo influência celestial. Hoje eu olho para minha mãe, olho para o meu pai, e eu como adulto enxergo claramente que muitas coisas eles erraram, muitas. Erraram na educação, erraram talvez em alguns momentos no gerenciamento da educação dos filhos, da vida do lar. Mas uma coisa eles acertaram, sabe qual foi? Minha mãe já tinha perdido alguns abortos espontâneos. E quando ela foi ter a relação sexual com meu pai, ambos os dois se ajoelharam e clamaram ao Senhor. Amigo, tem coisa melhor do que hoje olhar para a minha vida e saber que a minha vida começou antes de ser gerada com o joelho no chão? Tem segurança maior do que você olhar para os pais e ver que até nesses momentos Deus foi buscado, o seu conselho foi buscado, a sua orientação era importante, a sua bênção nesse momento é importante. Sabe o que eu vejo hoje? Alianças equivocadas. Tem casal que nem na igreja começa com Deus. Casam-se contrário completamente à vontade de Deus. Não abrem a palavra de Deus
para entender qual é o plano dele para a sua vida hoje, não abrem a Bíblia. Sabe quais são os argumentos que eu ouço? Eu até conversava com os jovens ali na classe. Sabe quais são os argumentos? Pastor, nada a ver. Nada a ver. Eu não penso assim. Eu acho que, sabe o que é isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu creio, para ficar bonito, eu creio que não é bem assim. Os anos passam e as tragédias tocam a sua vida, porque você fez uma aliança sem pedir a orientação de Deus. Meu querido, já está passando o momento de não agir como Josué no capítulo 9, mas agir segundo a vontade de Deus. Eu não posso mais viver tentando buscar a Bíblia para se encaixar aos meus interesses, aos meus valores, aos meus conceitos, às minhas verdades. Está na hora de eu abrir o meu olhar e humildemente prostrar na presença de Deus e pedir o conselho dele para tudo o que eu vou fazer na minha vida. E depois que eu pedir o conselho dele, eu tenho que buscar na palavra do Senhor o que ele tem a me dizer. Sabe por quê? Porque somente, unicamente nesse caminho há bênção. Fora disso, sempre colhe-se tragédias, desastres. Quer ver Josué? Josué não pediu conselho ao Senhor. Resultado? Diz a Bíblia que 3 dias depois ele descobriu de que Gibeão não era uma nação distante. Aquilo que parecia óbvio, parecia, mas não era. Era uma nação que Deus havia dito que era para entrar e destruir completamente. Pastor, que Deus é esse? Que Deus tirano é esse? Mas lembre do contexto da história. Primeiro, há mais de 400 anos, Deus estava dizendo ao povo que crescia de Abraão até a época de Josué. Esse era o argumento de Deus. Quando eles eram abordavam Deus: Senhor, responde a nossa oração. A terra está aí, está prometida, precisamos entrar. E Deus diz assim: ainda não se encheu a medida de cuidar do povo cananeu. 430 anos, Deus respondendo assim: ainda não encheu a medida de cuidar do povo cananeu. Chegou uma hora que Deus disse que era para entrar. Abraão já via coisas que o seu cabelo ficava em pé acontecendo naquela terra. Os descendentes lá, escravos do Egito, observavam e ouviam as histórias que vinham da terra lá dos cananeus, e eles ficavam de cabelo em pé e pensando assim: mas peraí, por que ainda não se... Olha o que está acontecendo lá, sabe que Deus não está enxergando isso? E Deus respondendo: ainda não se encheu a medida de cuidar do povo cananeu. Que é o segundo aspecto da misericórdia de Deus. Toda nação ímpia que morava naquela terra, toda, qualquer uma, indistintivamente de sua raça, do seu povo, do seu nome, todos, se eles aceitassem Jeová, se eles entendessem a verdade para eles naquele tempo e se arrependessem, Deus não os destruiria. Mesmo dando a ordem, Deus não destruiria. Sabe o que Moisés tinha dito a esse povo? Todo estrangeiro que vier morar juntamente com vocês, mas que reconhecer o Criador em sua vida e viver em conformidade com a lei, ele vai ser possuidor de toda a promessa que ele tinha feito para o povo. Vamos tentar clarear isso melhor? Se o povo Gibeão, os gibeonitas, em vez de procurar Josué e arranjar uma mentira para isso, tivesse procurado Josué e dito assim: nós ouvimos falar da história desse povo, nós ouvimos falar do Deus desse povo, nós estamos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados, e a partir de agora nós queremos fazer parte desse povo adorando o mesmo Deus. Sabe o que Deus tinha feito com aquele povo? Perdoado, aceito e abençoado, como se fosse
um judeu que tinha direito àquelas promessas. Mas o que eles fizeram? Mentiram e viveram o resto da sua vida, feito aliança, mas viveram o resto da sua vida com um reflexo, com a imagem da sua mentira. Foram escravos. Sabe quem eram os gibeus? Era uma cidade real. Dá para você imaginar isso? Uma cidade real. Homens fortes, com uma vida boa, uma vida luxuosa. Homens acostumados a guerras. Agora eram rachadores de lenha e carregadores de água. Por toda a sua existência. Por toda a sua existência. Escravos. Viveram a vida inteira, suas gerações posteriores, refletindo a mentira que trouxeram para Josué. Mas diz o livro Patriarcas e Profetas que se eles tivessem procurado Josué na sinceridade, seriam reis, continuariam vivendo bem, sendo abençoados por Deus. Satanás é um ser astuto e inteligente. Todos os dias ele toca a sua vida, propondo uma aliança desastrosa. E sabe como ele faz? Pasmem, sabe como ele faz isso? Tirando de você aquilo que Deus lhe deu de mais poderoso dessa terra, chama-se comunhão com Deus. Você já parou para perceber ou observar que tudo é mais importante do que a comunhão com Deus no nosso dia? Nós arranjamos desculpa para tudo. Por exemplo, hoje, talvez você tenha pensado como eu: para que eu vou ler o projeto Revaso com sua palavra? Eu estou indo para a igreja, eu vou ter comunhão com Deus, então não precisa acordar cedo para ter comunhão com Deus. Eu já vou para a igreja. Isso aqui é importante. Aliás, a Bíblia diz no livro de Hebreus: não deixeis de congregar como fizeram alguns. E porque fizeram isso, por alguma razão Paulo estava dizendo, eles apostataram. Então a comunhão na casa de Deus é importantíssimo, é insubstituível. Por outro lado, a tua comunhão pessoal, ela não preenche esse espaço. E a comunhão na igreja não preenche o momento que você vai estar na presença do Senhor, sozinho, você e Ele, e mais ninguém. Quer um terceiro aspecto envolvendo a comunhão? A tua comunhão com a tua família, com os teus filhos. Aliás, abra um parênteses: culto em casa não pode ser um culto maçante e comprido. Culto em casa com a família é curtinho, ok? Principalmente quem tem filhos, não pode ser um culto com 15 minutos, tem que ser curtinho. A linguagem do culto familiar é a linguagem sempre do menor da casa. Faça isso, e a cada dia você está construindo dentro de sua casa o desejo ardente do coração dos seus filhos de amar a Jesus, porque eles precisam aprender a gostar de ter a comunhão em casa. Então é culto curtinho, mas eu volto a dizer, por mais que ele seja curtinho, ele não substitui, ele não pode ser substituído por nada, ele é importante. Então a Bíblia fala de comunhão pessoal, individual. Fecha a tua porta e vai falar com o Senhor lá sozinho, você e Ele. A Bíblia fala de comunhão familiar. Um exemplo que eu posso citar é Jó dizendo: todos os dias de manhã e à tarde eu apresento a minha família ao Senhor, caso eles tenham um pecado. Culto familiar. E a Bíblia fala, não só em Hebreus, mas em vários lugares, a importância de congregar na igreja. Comunhão. Satanás sabe disso. Então o que ele faz? Ele arma ciladas para que você não peça a orientação de Deus e viva uma vida sem comunhão. Mas para terminar, eu quero ver um outro lado da história. O capítulo 10 agora mostra Gideão, depois desse desastre, dessa experiência negativa. O capítulo 10 mostra Josué agora, no versículo 6. Capítulo 10, versículo 6 diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, com arraial de Gigal: não retire as tuas mãos dos seus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus
que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Sabe o que aconteceu? Mandaram avisar Josué: Josué, os gibeonitas estão sendo atacados. Talvez se ele tivesse o coração peludo, ele ia dizer assim: deixe esse povo se arrebentar. Eles não nos enganaram, então deixe. Mas Josué, na verdade, ele tinha, apesar de ter errado, ele tinha um senso da presença de Deus. Ele sabia do erro, da aliança, mas tendo feito aliança, agora ele ia cumprir a parte do acordo. Mas sabe por que o capítulo 6 me chama a atenção? Porque o livro Patriarcas, ao comentar o capítulo 6, diz assim: Josué caiu de joelhos no chão de Gilgal, e ali durante horas ele clamou ao Senhor. Sabe o que é isso? Capítulo 9, não pediu conselho ao Senhor, foi trágico. Capítulo 10, não posso cometer o mesmo erro. Arrependido, caiu de joelhos no chão e ficou horas clamando ao Senhor para saber a sua vontade, para entender a sua vontade. Espera aí, quando você tem problema, quem que você procura primeiro? Amigo? Esposa, namorado, pai, mãe? Tudo isso é importante, é necessário. Mas quem você procura primeiro? Segundo, quanto tempo você gasta em comunhão com Deus? Alguém me fez essa pergunta algumas semanas atrás. Você é o líder de mordomia? Sou, então deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei: quanto tempo você gasta em comunhão com Deus? Bem, depende do ângulo. Olha, eu gasto perto de 1 hora, porque eu vou ler o Espírito de Profecia, ler a lição, estudo a meditação, faço o ano bíblico, provar as vezes, oro entre um e outro. Não, pastor, estou te perguntando o seguinte: quanto tempo você ora? Quanto tempo você conversa com Deus? Bem, conversar com Deus, puxa vida, o que eu vou te dizer? Olha, eu tenho problema no joelho. Quanto tempo você ora? Será que você está na mesma luta que eu? Depois de 2, 3 minutos ajoelhado, você já começa assim: Senhor, muito obrigado, porque hoje foi um dia maravilhoso. Puxa, eu tenho que resolver aquele negócio. Ô Senhor, desculpa aqui a desconcentração, me ajuda a concentrar aqui. Então, Senhor, como a gente estava conversando, será que é assim? Você tem prazer de estar na presença de Deus? Porque tranquilamente, sem qualquer tipo de pressão, eu assisto um filme de 2 horas e não vejo o tempo passar. Mas quando se trata de conversar com Deus, eu não aguento ficar 3 minutos ajoelhado. E por favor, a questão não é o tempo, não é isso, não é essa visão legalista, é o prazer, é o deleite, é a alegria de estar perto de alguém, de aprender a ouvir a sua voz, de não se levantar de uma oração sem ter certeza da sua resposta. Essa é a experiência que você está vivendo de oração, porque foi esta experiência que Josué buscou para si. Ele caiu no chão de Gilgal, lá no campo de batalha, e ele clamou durante horas a presença do Senhor. Ele buscou o Senhor, ele ouviu a orientação de Deus, e dessa vez não levantou enquanto não tivesse certeza da resposta do céu. Resultado, olha o resultado. O primeiro foi desastroso, mas agora, versículo 11 diz assim, aliás, primeiro versículo 7, a primeira parte. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. E agora o versículo 8 da primeira parte diz assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não temas. Versículo 11: sucedeu que, fugindo o inimigo diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, e eles morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel.
Espera aí. Quando você trabalha, que no capítulo 9 Josué estava trabalhando, líder, poderoso, fama corria sobre toda a terra. Ele trabalhou e o final foi desastroso. Agora, quando você ora, é Deus que trabalha por você. Consegue enxergar a diferença? Quando você tem comunhão com Deus, é Deus que assume a sua causa como sendo dele e age por você. Mas não é só Josué que diz isso na Bíblia. O salmista Davi diz assim: inútil será levantar de madrugada e penosamente ganhar o pão aos seus amados, ele os dá enquanto dorme. Consegue perceber? Aquele que ama o Senhor, Salmo 128, e anda nos seus caminhos, tudo na sua vida vai dar certo. Não é a minha palavra, é a palavra da Bíblia. Talvez na sua tradução vai estar assim: tudo te irá bem, no versículo 2. Porque é Deus que trabalha por você. Quando eu oro, Deus trabalha por mim. Deus trabalha por mim. Parou aí a história de Josué? Não. A Bíblia diz mais. Se você andar um pouquinho, o versículo 12 agora. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, lua, para ir no vale de Ajalon. E a Bíblia diz assim: e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Espera aí, um homem deu ordem a Deus para mudar o estado natural das coisas, mudou a sorte de um dia. Sabe por quê? Porque ele gastou horas em comunhão com Deus. Mas a serva do Senhor traz mais luz a essa história. Sabe o que ela diz no livro Patriarcas? Ela diz assim: foi o Espírito de Deus que inspirou o coração de Josué para dizer ao sol: pai, já era a vontade de Deus. Mas como era um homem que teve comunhão com Deus, o Espírito tocou e ele entendeu. E aí? Até quando vamos ficar enfrentando essa luta sozinho? Já está passando da hora de você colocar tudo, de fato, da sua vida nas mãos de Deus. Se for preciso na sua vida, Ele para o sol. Se for preciso, Ele retém a lua. E Ele realiza um milagre que for necessário na tua vida para você viver uma experiência completa de dependência de Deus. Está disposto a isso? Enquanto o quarteto vai estar aqui cantando, eu quero apenas contar uma pequena experiência para vocês. Conheci Jair. Como líder de mordomia, conheci Jair. Sabe o que Jair fez? Fez um plano de depender inteiramente de Deus. Enquanto Jair dependia inteiramente de Deus, Deus cuidava das coisas dele. Sabe como? Jair mora em Mamorê. Talvez você já tenha se deparado com Jair lá na festa das primícias. Jair é o tesoureiro daquela igrejinha do sítio lá, não sei quantos já conheceram. Ele tem uma terra ali em Goiânia e tem uma terra próxima, uma cidade chamada Roncador. E um dia, no sábado de manhã, em casa, tranquilo, aliás, perdão, na igreja, tranquilo, estava lá adorando a Deus. Um vizinho veio dizendo assim: eu sei que você não liga o telefone da igreja, mas alguém ligou lá de Roncador e quer falar contigo. E a pessoa começou assim no telefone: Jair, teve uma tempestade de pedra aqui, e eu quero entender o seguinte: por que o teu santo é mais forte que o nosso? Ele perguntou: não estou entendendo, amigo. Porque essa tempestade de pedra veio destruindo todas as plantações.
Quando chegou na cerca da tua terra, da tua posse, a chuva parou. Se a chuva tivesse parado ali, eu entenderia, Jair, que era uma simples coincidência. Mas sabe o que aconteceu? A chuva pulou a sua terra e continuou destruindo as outras terras para lá. E a sua foi a única que não foi atingida. Me diga, em primeiro lugar, que santo é esse? Segundo, por que você é tão egoísta a ponto de pedir a Deus que cuide da sua terra e não cuide da nossa? E agora Jair tentava explicar que isso não era uma coisa do controle dele, não era uma coisa que ele pedia a Deus e Deus fazia. Simplesmente o que ele estava fazendo com Deus era um concerto de fidelidade. Ele pegou o carro com alguns amigos ali e foi lá ver. E enquanto conversava com os fazendeiros ali, sitiantes em volta, ele teve a oportunidade de falar de Deus e o concerto que ele fez com Deus. E quando eu ouvi a história de Jair, que provavelmente é uma história que deve vir de provar e ver de logo, eu vou dizer para você que eu vi que ainda hoje o mesmo Deus de Josué está disposto a reter o sol, a lua, e fazer um milagre na vida daqueles que têm comunhão com Deus e pedem a sua orientação. E você? O que deseja? Quantos querem não permitir que Satanás coloque nada de mais importante nesse mundo do que ter uma primeira hora de comunhão e oração com Deus? É um desafio. Eu vou dizer para você que é o maior de todos os desafios que a gente enfrenta, porque Satanás já sabe. O cristão dobrou seu joelho, a hoste inteira inimiga treme, porque um cristão de joelho, ele tem o poder do universo à sua disposição. Ele tem um Deus Criador trabalhando por ele. Comunhão é aquilo que eu tenho de mais importante. Sabe, existe uma segunda que eu quero compartilhar, e nesse momento vou pedir até para você se levantar. Mas esse segundo sonho, pode se levantar, não tem problema, já estamos encerrando. Esse segundo sonho é um sonho desafiador. Desafiador. Eu tenho um sonho. Sabe qual é o meu sonho? É apresentar toda a minha família com Jesus voltar. Mas é um sonho muito difícil. Quando eu olho para minha casa, eu me preocupo com a minha esposa, me preocupo com a irmã dela, eu me preocupo com o meu irmão, está lá longe no Rio Grande do Sul, me preocupo com os meus pais, me preocupo com todo mundo. Às vezes olho para a minha família e vejo algumas pessoas como se você estivesse perdendo pelos vãos dos dedos. Por mais que você vá lá, converse, gaste tempo. Eu não tenho filho ainda, mas imagino que se Deus me der essa graça, vai ser um desafio criar um filho num tempo como esse. Mas eu estou todos os dias sistematicamente dizendo a Deus: Senhor, eu quero realizar esse sonho. Quando me encontrar com Jesus, dizer assim: Senhor, está aqui, ó, todos. Mas eu já entendi que essa batalha é travada, sabe aonde? Com o meu joelho dobrado no chão. É lá que eu vou guerrear. Esse é o meu campo de batalha. Abre a mente daquele ser para ele enxergar o caminho que ele está andando. Senhor, eu amo aquele bichinho, ele está indo para aquela direção. Por favor, Senhor, é lá que eu estou batalhando, é lá que eu estou guerreando. E eu quero que você saia daqui pensando assim: a comunhão é a ferramenta mais poderosa do mundo cristão. E se você tem pessoas que você ama e que você deseja ver na presença de Cristo, então comece logo a sua batalha com Ele, com Deus, e veja os milagres. Onde é que está a sua família? Se ela está aqui dentro, vá até ela. Pode se levantar, daí você já está em pé, mas pode ir. Onde está a sua família? Abraços, porque eu vou fazer uma oração de entrega total da sua família nas mãos de Deus.
Se os filhos estão longe, procure os pais. Talvez você esteja aqui como eu, solito. Mas não tem problema. Eu vou orar por você, porque você representa uma família especial para o Senhor. E quero que você saia daqui, em primeiro lugar, desafiado com a comunhão. Desafiado com a comunhão. Mas querendo conquistar no Senhor toda a sua família, clamando a Ele. Enquanto você está com a sua família abraçadinho, nós vamos ouvir um louvor. O nosso coração vai ser preparado para clamar ao Senhor, para que a nossa sorte em Cristo Jesus possa mudar. Senhor Deus, queremos ser vencedores em oração. Talvez esse momento, ó Pai, vai existir no coração de uma mãe bem pequenininho por ver o seu filho devagarinho se afastando da vontade de Deus. Talvez tenham pessoas, Senhor, chorando por dentro, por não ver o esposo ou a esposa vivendo a verdade e desejando ver Jesus voltar. Mas, Senhor, vamos sair daqui entendendo que Deus nos deixou
a ferramenta mais poderosa para lidarmos com essas situações. Se for preciso, em oração, Deus vai reter o sol, vai segurar a lua e vai mudar a sorte de nossa vida. Por favor, Senhor, coloque a sua mão de poder sobre cada filho que está aqui. Conceda-nos, Senhor, a tua graça, o teu perdão. Conceda-nos o direito de começarmos de novo, Senhor. Nos dê a paz em nosso coração, aquela paz de Filipenses que excede todo o entendimento, mas que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nos dê, Senhor, a certeza, a fé de que Deus vai mover o que for preciso para cumprir esse sonho em nossa vida. Esse sonho, na verdade, é o sonho de Deus. Ele sonha em ter os seus filhos ao seu lado por toda a eternidade. Por favor, Senhor, que a nossa batalha seja em oração, e que a oração nos motive, nos levante para agir com todas as nossas forças, unindo o esforço humano com o poder divino, sabendo que nenhuma obra que o Senhor nos colocar em nossas mãos vai deixar de ter êxito. Nos faça homens e mulheres de oração e nos dê a vitória em Cristo Jesus. Amém.